Bom, agora a gente vai conversar com o Hugo Freitas, que a gente sempre traz aqui, né? Quais são as desculpas, né, que Alexandre de Moraes usa até para perseguição política? É pela democracia, o que ele diz. Mas, de fato, ele criou uma tese, então, da democracia militante, que tem justificado, inclusive, censura e tudo mais. Vamos conversar, então, com o advogado Hugo Freitas, que está aqui com a gente. Bom dia para você. Conta para a gente o que significa essa tese, né, a partir desse termo, democracia militante. Bom dia, Mari. Bom dia, Pousanov. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom, essa tese da democracia militante, na verdade, é uma tese bastante antiga já. Ela foi criada em 1937, no contexto do nazismo, mas ela nunca foi esquecida. E já faz tempo que muitos juristas vêm fazendo comparações dessa tese com a conduta do ministro Alexandre de Moraes. Ele nunca chegou a citar expressamente essa tese nas decisões dele, mas já houve, quando ele era presidente do TSE, houve um seminário no TSE que foi dedicado a esse tema, a essa tese da democracia militante ou democracia defensiva, e o termo também apareceu numa tese que ele apresentou para a USP, e as semelhanças são inegáveis. O que é essa tese? Ela foi criada pelo alemão o Karl Löwenstein, e ela consiste na defesa explícita de uma democracia autoritária. Ele usa esse termo, porque o objetivo era combater o fascismo. E ele dizia que fogo se combate com fogo. E o que ele defendia? Ele defendia um ativismo judicial, ele era contra o legalismo excessivo nas palavras dele, porque para reprimir o fascismo era necessário que o judiciário fosse proativo, mesmo ao preço de fazer interpretações que não são literais da Constituição. O ministro Alexandre de Moraes, o próprio ministro, fala em a interpretação finalística da Constituição. O Löwenstein também defendia que o governo fizesse um cerco a críticas e a fake news, porque ele dizia que o fascismo tinha muitas estratégias, às vezes sutis, e que era necessário cortar o mal pela raiz. Então, o que parece uma crítica política legítima, críticas às autoridades, ridicularizar, fazer piadas com autoridades, o que parece uma coisa inofensiva, ele acha que isso deveria ser reprimido pelo direito, deveria ser punido. E também deveria ser punido fazer notícias falsas que pudessem abalar as instituições. Porque ele reconhecia que existe numa democracia a crítica política legítima, mas ele preferia errar com falsos positivos do que permitir que a democracia ruísse por essas críticas. Seria a primeira etapa de um golpe, vamos dizer. Você começa descredibilizando as instituições, você começa dizendo que as instituições não deveriam ter prestígio para obter o apoio da população ao golpe. Então, como eu disse, fogo se combate com fogo. Preventivamente, você reprime o discurso contra o poder instituído, o que é uma característica de ditaduras, claro, mas isso não é acidental, porque o Löwenstein defendia uma democracia autoritária, defendia usar os instrumentos do fascismo contra ele próprio. Outra semelhança notável é que Löwenstein já estava preocupado, com o poder da tecnologia para convencer as massas a abandonar a democracia. Na época era o rádio, hoje em dia são as redes sociais. Löwenstein acreditava que não era possível manter uma democracia plena com fundamentalismo democrático, como ele dizia, num período em que a tecnologia está fazendo a população se voltar contra os poderes instituídos. O ministro Alexandre de Moraes, numa linha parecida, chegou a dizer que as redes sociais transformaram as pessoas em zumbis, que seria uma orquestração da extrema-direita, nas palavras dele. E, por fim, numa democracia, na concepção tradicional de democracia, a gente entende que a independência do judiciário é importante, você deve ter direito para recorrer a múltiplas instâncias, o legislativo deve ter uma vontade soberana, porque é o poder eleito. Löwenstein não acreditava muito nisso quando a democracia estava em risco. Ele achava que o legislativo também pode ser a ameaça à democracia, o judiciário também pode ser a ameaça à democracia, porque ele achava que o judiciário descentralizado estava sendo muito leniente com os nazistas e o legislativo também estava sendo muito leniente, e é isso que a gente também vê com o ministro Alexandre de Moraes no momento em que ele critica o Congresso Nacional por não aprovar leis como o projeto de lei das fake news, e ele já avisou que se o projeto não fosse aprovado, o judiciário ia
aprovar um projeto e aprovar as disposições desejadas em substituição ao Congresso, como de fato foi feito numa resolução do TSE. Muito bom. Obrigada, Hugo, pela sua participação. Volte mais vezes aqui ao programa Entre Linhas, tá bom? E você que gostou dessa explicação do Hugo Freitas, acompanhe essa reportagem que ele trouxe para a gente na Gazeta do Povo. Lá